Graça e paz a todos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para juntos refletirmos sobre o louvor bíblico. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso colóquio bíblico e teológico de hoje é a respeito de louvor bíblico. O que vem a ser louvor bíblico e o que não é louvor bíblico. Primeiro comecemos por refletir sobre o que não é louvor bíblico. O louvor não é música, não é agitação, não são músicas agitadas, como tem sido o nosso normal, não são assobios, não é saltitar, não são aplausos, nem gritos, nem danças, e também não é o tempo, o que muitas vezes chamamos de tempo de louvor, ou entre outras coisas. No entanto, tudo que foi arrolado aqui pode fazer parte do louvor. Vamos trazer algumas notas introdutórias a respeito daquilo que é o louvor. Ou seja, a respeito daquilo que pode se ter em mente sobre o louvor. O louvor ocupa um lugar de destaque nas Escrituras. 150 letras de testemunhos e orações foram convertidas em cânticos chamados Salmos. O livro de Salmos quase todos nós conhecemos. Os salmos eram entoados com um acompanhamento de instrumentos de cordas e serviram como inário do templo e guia devocional para o povo judeu. Agora, o que é louvor bíblico? Temos algumas palavras de hebraico e grego que expressam aquilo que é o louvor bíblico. A primeira palavra que temos aqui é o Tehillim, que significa louvores em hebraico, e temos a outra palavra que é psalmoi, que são poemas entoados com acompanhamento de instrumentos musicais, e esta é uma palavra grega. E tem mismor, que é um cântico com acompanhamento musical. Geralmente tem sido individual, que alguém vai cantando e também lá tem um acompanhamento musical. E também tem o psalterium, que é coleção de cânticos. Os salmos de louvor geralmente se acham permeados pela palavra louvai. Aqui o salmista pretende magnificar o nome de Deus e gloriar-se em sua grandeza. Só conferir em Salmos 8, 19 e 29, neste caso os capítulos. Temos a ideia do salmista procurar magnificar o nome de Deus e gloriar-se na grandeza desse Deus. Assim, o louvor bíblico pode ser entendido como o ato de magnificar o nome de Deus e de manifestar alegria e gratidão a Deus pelos seus grandiosos feitos. O que significa que quando nós magnificamos o nome de Deus e manifestamos alegria pelos seus feitos grandiosos e também agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito, então nós entendemos isso também como louvor bíblico, ou seja, isso é entendido como louvor bíblico. Agora, quem é o objeto de louvor? Claramente que o objeto de louvor é Deus. Isso não significa que os homens não sejam objeto de louvor. Existe o louvor no sentido de elogio, que às vezes são dados aos homens, mas quando se trata do louvor que é direcionado a Deus, quando se trata de louvor bíblico, quer dizer, o louvor bíblico é exclusivamente direcionado a Deus e não a homens. Agora, quem deve louvar? Todos os seres que respiram devem louvar o Senhor, ou seja, louvam o Senhor, todos os seres vivos. Em Salmo 150, versículo 6, nós temos essa ideia de todo ser que respira louva o Senhor, tanto os seres humanos, assim como os seres que não são humanos, mas sim que respiram, como plantas e animais, entre outros seres. Agora, com que se deve louvar? Quais são os meios que nós podemos usar para louvar a Deus? Temos as palmas, louvando a Deus aplaudindo. Temos a voz, louvamos a Deus através da nossa voz. Todo ser, neste caso, todo o corpo pode louvar a Deus, mas todo ser também estamos a falar da parte material e imaterial.
O que estou querendo dizer? O nosso corpo todo louva a Deus. Estás a ver? Lembram quando eu falei de assobios? Que aquilo não era em si louvor a Deus, mas são elementos, são meios que nós podemos usar como meios, ou seja, como formas de louvar a Deus. A parte imaterial e material, quando falo da parte material, estou a falar de corpo, não é? O ser, mas também tem a imaterial, a parte espiritual e da alma. Isso tudo compõe o ser do homem e isso é um instrumento, é um meio que nós podemos usar para louvar a Deus. Também tem os instrumentos musicais que estão aqui. Consultando essas passagens, vão poder perceber todos esses meios que podem ser usados para louvar a Deus. O que nós não podemos fazer é confundir esses meios de louvar a Deus como se em si só fossem o louvor. Por exemplo, alguém diz que estou batendo palmas e bater palmas é que é louvor a Deus. Não. Bater palmas, ou seja, aplaudir, é um meio que nós temos para louvar a Deus, ou seja, é um dos meios que nós temos para louvar a Deus. A voz, os instrumentos musicais, são meios que nós temos de louvor a Deus. Não significa que uma coisa por si só, ela é o louvor a Deus. Agora, qual deve ser a postura do crente, ou seja, a postura do crente sim no ato de louvor? Primeiro, temos que ter a postura de humildade. A nossa atitude quando louvamos a Deus tem que ser de humildade, reconhecendo que estamos a lidar com um ser soberano, um ser superior, que é o único digno de ser louvado acima de todos os que estão na face da terra. E também qual é outra atitude? A atitude de serviço, aquilo que Cristo fez quando esteve aqui, a atitude de servir ao Pai enquanto ele estava aqui nesta terra. Então, precisamos louvar a Deus com essas duas atitudes, uma atitude de humildade e outra atitude de serviço. Agora, como deve-se louvar a Deus de todo o coração? Salmos 9:1 mostra essa ideia. Precisamos louvar a Deus de todo o coração. É preciso que seja uma atitude interna do coração, assim como falamos na adoração, tem que ser uma adoração em espírito, é verdade. Aqui também o louvor tem que ser de todo o nosso coração e não um louvor apenas para uma manifestação externa ou de aparência, mas é preciso que seja um louvor que flua de todo o coração, de todo o nosso ser. Agora, quando louvar? Em toda a minha vida, ou seja, em todos os momentos, enquanto eu existir, enquanto você existir nessa face da terra, você é chamado, é convocado, é convidado a louvar a Deus. A vida é um presente de Deus, razão pela qual devemos usar essa vida para podermos louvar a este dador deste presente que é Deus que nos deu a própria vida. Agora, quais são os propósitos de louvor? É preciso entender aqui que o propósito final, último de louvar a Deus de louvor, é glorificar a Deus. Não é glorificar o homem, não é mostrar que dançamos bem, não é mostrarmos que tocamos bem, não é mostrarmos que nos agitamos bastante, não é mostrar que nos mexemos muito até transpiramos, não é mostrar a outras pessoas. Louvamos para magnificar o nome de Deus, ou seja, o propósito do louvor é magnificar o nome de Deus, gloriar-se em sua grandeza, não em minha grandeza, mas na grandeza de Deus, edificação, neste caso, a edificação dos outros, a edificação mútua como cristãos, e também outro propósito de louvor a Deus é a adoração. É preciso entender que o louvor é uma forma de adorar a Deus. Ou seja, quando alguém louva a Deus, está adorando a Deus. Adoração no sentido de entrega, de prostrar-se, de rendição. E outro propósito de louvar a Deus, como já disse, é glória de Deus. Vejam, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Então, o propósito do louvor, como já tínhamos falado, o fim último do louvor é glorificar a Deus. Agora, uma certeza que nós podemos ter enquanto fazemos o louvor é a garantia da presença de Deus. Salmos 22:3 mostra de forma clara que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Isso não significa que o indivíduo tem que entrar no culto no meio do louvor. Não, estamos a dizer que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Esse louvor pode ser feito num culto como a liturgia organizada, pode ser um louvor musical, também pode ser um louvor que não seja necessariamente musical.
Pode ser um louvor que seja por atitude, por palavras, por estilo de vida. O que nós precisamos entender é que há sempre garantia da presença de Deus no louvor a esse Deus. Essa é uma certeza bíblica que Deus nos dá. Agora, pare, pense em o que você deve fazer depois de ter ouvido esta palavra, depois de ter ouvido esse estudo, o que você deve fazer, por que deve fazer. É importante sempre fazermos essa questão em qualquer coisa que nós fazemos, tanto no ministério ou fora, por que fazemos o que fazemos. O que devemos fazer e por que fazemos o que devemos fazer. Por quê? É importante saber as razões para que você faça com consciência e não apenas fazer por fazer ou porque outros estão fazendo. Como deve fazer ou como devo fazer. Isso é importante porque vai me dar a maneira, a forma como eu devo fazer. Quando e onde devo fazer. É importante que a resposta de quando e onde, ou seja, a pergunta quando e onde, é propositada, porque há algumas pessoas que pensam que o louvor é só feito nas quatro paredes e não nos outros lugares. Cuidado. Então, quando e onde vai nos dar a ideia de podemos fazer o louvor em qualquer lugar. Agora é importante você refletir quando e onde você pode ou deve fazer o louvor. Obrigado por me ouvirem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela ministração, seja pelo estudo que o Senhor permitiu nós termos. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que tiraram seu tempo para ouvir esse colóquio. Senhor, abençoe, agracie, nos guarde até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós terminamos o nosso colóquio bíblico teológico. Ficamos para a próxima oportunidade. Que Deus possa abençoar a cada um de vós.